Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live em ritmo de carnaval. Eu tô um pouquinho resfriada e eu vou pedir que vocês me perdoem caso eu espirre ou alguma coisa desse tipo aconteça. Mas não seria por causa disso que eu deixaria de fazer a nossa live Tira Dúvidas de toda terça-feira. Então, hoje o assunto é: a gente vai abordar os 5 problemas clássicos dos investimentos tradicionais que podem ser facilmente resolvidos através de uma boa estratégia de investimentos. Esses 5 problemas, eles são tradicionalmente, estão presentes aí em todas as estratégias comuns de investimento. E aí a gente vai poder conversar mais sobre isso, tá? Vamos começar então. Eu agradeço muito a participação de todos, a presença de todos aqui. Espero aí que essa terça-feira de carnaval seja extremamente produtiva para todos nós, tá certo? Vamos começar então com o nosso primeiro problema clássico dos investimentos tradicionais, que é o conflito de interesses existentes dentro do mercado. E aí eu acredito que você já tenha passado por alguma situação parecida, ou se você nunca passou, você conhece alguém que já passou por uma situação dessa. De chegar no banco, no gerente do banco, pedir lá uma recomendação de investimentos, contar o seu caso, a sua necessidade, e aí quando ele faz, as recomendações, você sente ali que não é bem aquilo que você estava precisando. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso, ou se não passaram, conhece alguém que passou. E aí eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se já passaram por uma situação dessa. Mas esse conflito de interesses, ele não está só nos bancos de varejo, não. Esse conflito de interesses, ele está presente também nas corretoras. Vocês, pense comigo, as corretoras, elas fazem aquelas carteiras recomendadas, não é verdade? E quando você não tem uma estratégia definida, qual é o seu intuito? Seguir aquelas recomendações. Naquelas recomendações ali, será que ela está visando o seu interesse? É claro que não, até porque ela não sabe quais são os seus objetivos. Os interesses que ela está visando ali são os dela e dos parceiros dela, da corretora. Então, quando você busca investimentos através da corretora também, existe um teor de conflito de interesses. E como você consegue resolver essa questão do conflito de interesse gerado dentro do mercado financeiro? Quando você trabalha com a estratégia de alocação de ativos, quando você define exatamente qual é a sua estratégia de investimentos, você consegue reduzir drasticamente a questão do conflito. Por quê? Eles até vão te oferecer, vão continuar te oferecendo os produtos que são que façam mais sentido para eles. Mas você, enquanto investidor consciente e inteligente, que investe com estratégia, vai saber o momento de dizer não e o momento de dizer sim para um determinado investimento, de acordo com os seus objetivos. Então você vai deixar de seguir recomendação de terceiros, recomendação de amigos, ou recomendação da corretora, da própria corretora, ou do assessor de investimentos, e muito menos do gerente do banco. E aí você consegue reduzir significativamente o problema do conflito de interesses dentro do mercado financeiro. Porque agora você é dono das suas decisões, você sabe o que você está fazendo, através da sua estratégia de alocação de ativos. Vamos ver lá. Eu acredito que o pessoal aqui, pelo visto, ninguém passou por essa situação, ninguém colocou alguma situação. Eu posso dizer que eu já passei por isso, né? Eu já tive aí várias recomendações, inclusive já fiz, num passado bem distante, títulos de capitalização,
previdências horríveis no banco. Então eu já estive nessa condição também, tá? Eu acredito que todos nós passamos por essa situação quando estamos começando. A gente não sabe bem o que fazer, a gente precisa de uma pessoa que a gente confie e aí a gente acredita que o gerente do banco, o assessor de investimentos são os especialistas no caso e vão fazer a melhor recomendação para o nosso caso. Só que não, né, gente? Só que não. Eles vão recomendar o que é melhor para eles, não o que é melhor para você. Pode ter certeza disso. Então, tenha a sua estratégia bem definida para você deixar de ser uma marionete na mão do mercado. E aí você passa a ser um investidor consciente, inteligente, que sabe o que está fazendo, sabe o que quer, sabe aonde você está e onde você quer chegar. Tá bom? E é isso que eu desejo para vocês, tá? Essa consciência de investir. O segundo problema que a gente tem nas estratégias tradicionais de investimento é o tempo que essas estratégias gastam, o tempo que elas consomem, que a gente precisa estar ali monitorando o mercado. Então, normalmente, quando você segue a recomendação da corretora, você tem que ficar acompanhando ali o que está acontecendo, sobe e desce do mercado. Você fica acompanhando notícias especulativas, os sites de notícia, acompanha também o que os gurus estão comentando, o que estão falando. Então você está ali o tempo inteiro focado no mercado financeiro, quando deveria ser totalmente diferente. Você deve focar no seu trabalho, no que realmente vai gerar dinheiro para você. Porque o que vai te deixar rico é o seu trabalho. Foca em ganhar mais, para investir melhor, investir com consciência. Então, você tendo uma estratégia bem definida, e a estratégia de alocação de ativos é ideal para isso, você não vai precisar ficar acompanhando o mercado constantemente. Você vai ter um momento certo de olhar. E o restante do tempo é seu, para você usufruir da melhor forma possível com as pessoas que você ama, estudando, trabalhando, se aperfeiçoando, fazendo hobby, praticando esporte, o que você quiser fazer. Só que não precisa, não é necessário ficar acompanhando o mercado o tempo inteiro. Horas e horas e horas acompanhando o mercado e sites de notícias, você não precisa disso. E como é que você consegue resolver esse problema? Estabelecendo uma estratégia de investimentos ideal para você, para os seus objetivos, para o seu horizonte de tempo, para o seu momento de vida atual. Então, estabelecendo a sua estratégia, você consegue limitar o tempo que você gasta consumindo material e conteúdo de site de notícias, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que eu tive algumas perguntas aqui. O Mário perguntou: eu já fiz uma assinatura na Empíricos para receber recomendações. Não façam isso. Arrependi. Mário, eu também já fiz uma assinatura na Empíricos. Faz um tempinho, né? Um bom tempinho. E na época foi para fazer gestão ativa de títulos públicos. Eu gostava bastante dos relatórios, tá? Só que realmente, Mário, o que acontece? Você acaba ficando refém daquelas recomendações. Você não sabe o que você está fazendo. Você simplesmente está seguindo a recomendação de uma pessoa, né, de um profissional do mercado financeiro que vai ali tender a oferecer, a recomendar ações, investimentos, o que quer que seja, dentro do que faz diferença na estratégia dele e não na sua estratégia. Então, eu já passei por isso também, Mário, e é normal, quando a gente não tem uma estratégia definida, isso acontece sim, mas o que eu quero mostrar para vocês é que vocês não precisam ficar refém do mercado e nem dos profissionais do mercado. Vocês podem seguir a estratégia ideal para vocês, montando uma estratégia focada nos seus objetivos. Deixa eu ver aqui.
O Mário colocou aqui também. Não tinha nada a ver com o meu perfil e nem o tipo de estratégia que quero a longo prazo. Justamente, talvez você acabe assinando uma assinatura de relatório mensal, quinzenal, que tem uma estratégia muito de especulação, muito de curto prazo, que vai fazer com que você perca muito dinheiro. E aí é um dos problemas que a gente vai abordar, que é o alto custo. Você fica girando muito a sua carteira de investimento. E aí você acaba perdendo dinheiro. Por quê? Porque se você foca no longo prazo, com uma estratégia de longo prazo, o seu objetivo é aumentar patrimônio, é comprar, é sempre estar ali comprando e aumentando o seu patrimônio. E não ficar girando a carteira, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Você acaba sendo moeda, sendo um marionete na mão da corretora, do gestor de investimentos ou de casas de research, que são casas de relatório. Você acaba fazendo parte da estratégia deles e não seguindo a sua estratégia. Então, Mário, você está perfeito. A estratégia ela deve ser focada no longo prazo. Os investimentos devem ser utilizados como uma ferramenta para impulsionar o seu patrimônio. Então, você vai se beneficiar dos juros compostos no longo prazo. Então, o que faz o seu patrimônio crescer é justamente essa junção do longo prazo, do tempo, né, de investimento e dos aportes constantes. Uma estratégia bem definida vai fazer com que você tenha sucesso nos seus investimentos. O terceiro problema que a gente vai abordar aqui é o alto teor de estresse quando as pessoas estão focadas no curto prazo. As estratégias tradicionais, day trade, swing trade, que são aquelas estratégias onde você compra e vende no mesmo dia, visando ganhar ali a diferença, ou então o swing trade, compra hoje esperando que a ação aumente um pouco e aí vende para realizar o lucro. Esse tipo de operação ele traz muito estresse, porque ele demanda muito de você. Você precisa estar constantemente acompanhando o mercado, porque senão você vai fazer uma cagada. Então você fica ali o tempo inteiro muito focado, aquilo fica pilhado, você fica estressado. Quando na verdade os investimentos eles foram feitos para quê? Para te dar paz, te dar tranquilidade. E é isso que você tem que sentir. Você tem que sentir tranquilidade nos seus investimentos. Tem que sentir paz. E aí você vai seguindo, né? Montando a sua estratégia e focando nela. Para que você consiga cada vez mais rentabilizar o seu capital. Mas esse estresse, esse nível de estresse que a maioria das pessoas que investem através do método tradicional, seguindo a manada e fazendo, na verdade, o que as corretoras e os gestores de investimento e os bancos querem que você faça, né, que é ficar focando no curto prazo, isso te traz uma perda de saúde, porque você fica muito pilhado, muito estressado, tendo que acompanhar o mercado financeiro constantemente. Isso gera problemas de saúde graves. Então se liga nisso, pessoal. Se liga porque não é brincadeira não, tá? Não é brincadeira não. O estresse que é gerado com as pessoas que operam day trade, que é aquela venda diária, compra e venda no mesmo dia, é muito grande. Ainda mais se você depender daquilo ali. Se você depender daquilo ali, pior ainda. Se você quer operar esse tipo de investimento, né, que na verdade, no meu entender, não é investimento, é especulação, você está apostando. Então, se você quer fazer isso, eu recomendo que você separe uma pequena parte do seu patrimônio, tipo assim, no máximo 5%, que eu já acho bastante coisa, para apostar nesse tipo de especulação. Porque aí, se você perder, você não vai se descabelar ou perder o sono por causa disso. Você sabe exatamente o que você está fazendo,
separou o valor para aquilo e é com aquilo ali que você vai operar. Se o dinheiro acabou, acabou a brincadeira. E aí você parte para o próximo mês, e aí separa mais uma partezinha, e aí tenta aí faturar alto, mas muitas das vezes o que acaba acontecendo é perdendo o valor inteiro. E aí, depois, com o tempo, você vai ver que realmente não vale a pena. Vale a pena muito mais você focar no longo prazo, focar em montar uma estratégia de investimentos ideal para você, identificar realmente quais são os seus objetivos e trabalhar em cima deles. Isso é o que vale a pena dentro de investimentos. O nosso quarto problema dos investimentos clássicos, né, que a grande maioria dos investidores iniciantes cometem também, é a questão do custo. Né? Eu também falei agora recentemente, um alto custo. Porque normalmente quando a gente está começando, a gente não sabe o que está fazendo. Essa é a verdade. Então, aqui na notícia X falou que a ação A é a ação boa para comprar agora. Aí você vai lá e compra a ação A. Aí no mês seguinte a ação A já saiu de foco. É a ação B que está no foco. Aí você vai e vende a ação A, porque você já não sabe mais o que vai fazer com aquilo. E você compra a B. E aí você tenta impulsionar ali a B. Aí no outro mês já não é mais a B, é a C. E você tenta acompanhar aquilo ali. Ou então você pega e vai naquela notícia assim, melhores ações para o ano de 2020. E você vai lá e compra todas as que eles estão recomendando ali. As melhores ações para 2020. Ou os melhores fundos imobiliários para 2020. O melhor investimento para 2020. Isso, gente, é coisa de investidor amador, tá bom? Se você quer ser um investidor que tem sucesso, se você quer ser um investidor que investe de forma profissional, você precisa focar nos seus objetivos e montar a sua estratégia, tá? Entende o que eu tô falando para vocês? O sucesso ele vai vir de uma estratégia bem definida. Então defina a sua estratégia e siga ela, tá ok? E isso vai trazer sucesso para você no longo prazo. Então você vai conseguir atingir todos os seus projetos, todos os seus objetivos, a sua liberdade financeira, os seus sonhos poderão ser realizados porque você tem foco. Foco e disciplina de seguir uma estratégia bem definida. Então, para de buscar o investimento do momento. O investimento da vez, aquele que vai te deixar milionário, porque isso não existe, isso não funciona. Tá? Segue a sua estratégia, monta a sua estratégia, segue a sua estratégia. Que é isso que vai fazer com que você tenha sucesso nos seus investimentos. Tá ok? Não adianta ficar tentando achar o investimento perfeito, a ação perfeita, porque isso não vai funcionar. Você só vai perder dinheiro e tempo buscando essa ação, esse investimento e dinheiro, porque você vai pagar imposto de renda, vai pagar custos tentando achar o investimento perfeito. Então, pessoal, foca no longo prazo, define a sua estratégia, foca na sua estratégia que você vai ter sucesso nos seus investimentos. Deixa eu ver aqui. A Bel tá perguntando aqui. Com esse vírus assolando o mundo todo e as quedas na Bolsa de Valores, é um bom momento para comprar ações que despencaram no valor? Bel, vamos lá. A gente está falando aqui de estratégia, certo? Se você já montou a sua estratégia, Bel, você já sabe quais são os seus objetivos, você já sabe o que você quer, sabe qual é o seu momento atual, você já sabe tudo isso. Você já montou a sua estratégia, você sabe exatamente o que você precisa fazer. E agora, se nesse momento a bolsa está caindo e você montou a sua estratégia vai dizer para você que provavelmente é o momento de comprar bolsa. E aí você vai olhar, Bel, quais são as ações ou os investimentos de renda variável que você entendeu que fazem sentido para você dentro da sua estratégia, tá? Eles já estão lá. Você vai ver qual é
o que você vai investir naquele momento. E qual vai ser? A estratégia ela vai te dar o investimento que mais se desvalorizou. Então, se você está com a estratégia definida, você já tem todos os investimentos ali direitinho que você deseja, que você entende que faz sentido para você. E aí a estratégia vai dizer para você, ó, a ação tal caiu, você definiu que você queria ter 5% dela e ela caiu para 3%. Então é nela que você vai. Então você vai seguir a sua estratégia, tá ok? Você não vai seguir notícia de mercado. Ah, a ação X caiu tanto, é oportunidade. Isso não existe, tá? Você primeiro vai definir o seu objetivo, depois você vai definir sua estratégia, depois você vai comprar. Sim, se a bolsa está caindo, é o momento de comprar com desconto. Mas o que você vai comprar? Aquilo que já está definido na sua estratégia, tá? Você não precisa inventar moda, não. E seguir recomendação de guru, seguir recomendação de corretora, de site de finanças, nada disso. Você já precisa ter os seus investimentos dentro da sua estratégia. Qual é o tipo de investimento que faz sentido para você? Se é ação A, ação B, ação C, ou se você investe através de fundo de índice. E aí a estratégia vai dizer para você onde que você vai investir, tá? Simples assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Mário colocou aqui. Eu gosto dos fundos imobiliários, devido ao fato de pagarem dividendos mensais. Existem ações de empresas semelhantes, ou que paguem bons dividendos mensais também? Mário, o que eu acabei de falar para a Bel vale também para você, tá bom? Não foca nisso. Se a sua estratégia é de longo prazo, Mário, foca em adquirir boas empresas com bons fundamentos, que tendem a perdurar no longo prazo. Não foca no dividendos, tá? Por quê? Porque as empresas que pagam dividendos recorrentes, primeiro que elas pagam um valor muito baixo, porque é dividido pela N quantidade de ações que existem no mercado, tá? Então o valor é baixo. E aí você tem o custo do reinvestimento, o risco do reinvestimento. Será que você vai conseguir reinvestir ao mesmo valor, a mesma rentabilidade que você conseguiu? Tem essas questões. Então, se o seu projeto é de longo prazo, se o seu foco é para o longo prazo, foque em empresas fortes, sólidas, consolidadas, que tenham uma boa governança corporativa, que não tenham muitos conflitos de interesse, que não tenha muita influência do governo. Então, escolha empresas através dos fundamentos dela, que estejam gerando sempre caixa, que estejam se valorizando cada vez mais, que estejam trabalhando com uma política séria de crescimento. Então, trabalha nesse sentido. Não foque nos dividendos, tá? Os fundos imobiliários, eles são excelentes investimentos. E por que você precisa tê-los na sua carteira? Não só por causa dos rendimentos mensais, tá ok? Os rendimentos são bons? Sim, são ótimos, tá ok? Mas eles são bons também porque eles te possibilitam investir no mercado imobiliário, que é um excelente mercado para você ganhar no longo prazo, tá? Porque você ganha duas vezes. Você ganha com a valorização dos imóveis e você ganha com os aluguéis recorrentes, isentos de imposto de renda. Então, são excelentes investimentos de renda variável, são menos voláteis do que as ações, então eles conseguem reduzir o risco das ações dentro da sua carteira, porque os fundos eles têm menos volatilidade, eles têm um pouco menos de risco, muito embora sejam também ativos de renda variável, tá? Então você consegue trabalhar uma boa gestão de risco se você dividir ali o seu portfólio de ações ou de renda variável, a parte que você definiu na sua carteira como sendo de renda variável, você colocar uma parte em fundos imobiliários, uma parte em ações, vai te ajudar a reduzir, a fazer a gestão do risco dessa parte específica da sua carteira, tá? Mas são sim excelentes fontes de investimento, tá ok? E aí, a quantidade de ações ou de fundos imobiliários que você vai ter na sua carteira vai depender do momento em que você está no seu ciclo de vida atual. Se você está no momento de acumulação, eu recomendo que você tenha um pouco mais de ações do que fundos.
imobiliários. Por quê? Porque como eles pagam rendimentos recorrentes, eles demoram mais na questão da valorização. As ações, elas têm esse perfil mais forte, tá? Elas se valorizam mais no longo prazo do que os fundos imobiliários. Então, se você está no momento de rentabilizar, você pode ter um pouco mais de ações e um pouco menos de fundos. Mas pode ter metade também, não tem problema. Agora, quanto mais perto do momento de usufruir do seu patrimônio, do patrimônio que você já acumulou, aí você tende a migrar a quantidade de ações para fundos imobiliários, porque aí você vai precisar desses rendimentos recorrentes, tá ok? Mas se você está focando no longo prazo, tá? Foque um pouco mais em ativos que se tendem a se valorizar mais no longo prazo, que é o caso das ações, das empresas, e boas empresas, é claro, tá ok? Vamos lá. A Bel agradeceu aqui. De nada, Bel. Outra dúvida, a Bel tá colocando. Se eu comprar um título do Tesouro Selic, digamos de R$1.000, eu posso investir nesse título 200 por mês? Isso é possível? Bel, o valor dos títulos do Tesouro, eles são 1% do valor unitário do título, tá? Ou a partir de R$30. O Tesouro Selic, eu acho que 0,01%, 1% do título, ele está em torno de R$105. Então, para você comprar 2 décimos desse título, você vai precisar de um pouco mais de R$200, tá? Mas você pode programar esse investimento, tá ok? Só que o que acontece? Se R$200 não comprar 2 décimos, o que sobrar vai ficar para a próxima compra. Então, o que é mais interessante, Bel? É que você, no momento que você for fazer essa compra de títulos, você olha o valor do título naquele dia e transfere exatamente o valor que você precisa para comprar quantos títulos você quer. 2 décimos, 3 décimos ou 1. Aí você vê e você transfere o valor exato que você vai precisar para a conta da corretora. E aí você efetua a compra, tá? Show de bola. Vamos passar para o quarto problema clássico. Problema que todos os investidores iniciantes passam por essa situação e muitos que já estão no mercado também passam por essa situação, porque é um problema do mercado, da forma tradicional de investir, não adianta. Se você não tem uma estratégia definida, se você não define a sua estratégia, consequentemente você vai passar por esses problemas que eu acabei de citar para vocês, tá? E o quinto problema é a falta de clareza. É a falta de clareza no que você precisa fazer. Então, se você não tem uma estratégia definida, se você segue a manada, se você segue o que está falando no mercado, as notícias especulativas, os sites de notícias, os gurus, as recomendações da corretora, se é isso que você está fazendo hoje, se é essa estratégia que você está utilizando hoje na sua vida financeira, consequentemente, você não vai ter clareza naquilo que você precisa fazer. E aí é o que eu falei. Você siga a recomendação do mês. No mês que vem, a recomendação é outra. E aí, como você não sabia o que você estava fazendo, você não sabia por que você estava comprando aquela ação ou aquele título, no mês seguinte, você se desfaz dele. Porque você não vê mais ninguém falando nada. E aí você não sabe se você deve ficar ou se você deve vender. Você acaba se desfazendo daquele título, daquela ação, para comprar a nova recomendação. Isso é falta de clareza. Como é que a gente resolve esse problema? Com muita facilidade, através de uma estratégia de investimentos bem definida. E qual é a estratégia que eu recomendo para vocês, que eu utilizo na minha vida como investidora, que eu recomendo para os meus clientes de planejamento financeiro e que eu recomendo para você? É a estratégia de alocação de ativos, que inclusive é a base para todas as outras estratégias de longo prazo. Então, todas as outras estratégias
como exemplo o buy and hold, né, que foca no longo prazo, em comprar ações e carregar para o longo prazo, elas têm como base a alocação de ativos. É uma estratégia que te dá clareza, que te dá direção, que te transforma em realmente um investidor profissional. Então, se você quer investir de forma consciente, se você quer investir de forma inteligente, consciente, com clareza do que você deve fazer naquele momento, estabeleça a sua estratégia de alocação de ativos. E se você tiver dúvida, ou se você não souber como aplicar essa estratégia na prática, na semana passada eu fiz a minha primeira live no YouTube. E o tema da live foi justamente a estratégia de alocação de ativos. Então lá eu ensinei passo a passo como você usa a estratégia de alocação de ativos. Então, se você não sabe como fazer, ou se você tem dúvidas de como montar a sua estratégia, eu recomendo que você vá lá no canal Rico do Zero do YouTube e assista a live da semana passada, tá? Que foi justamente sobre a estratégia de alocação de ativos. Eu falei o que é a estratégia, como é que ela funciona, por que ela funciona, por que eu considero ela a estratégia ideal para você que não tem tempo, mas deseja investir de forma profissional, focando na sua liberdade financeira. Então lá eu te ensinei passo a passo como você vai montar a sua estratégia de alocação de ativos, focada nos seus projetos, nos seus investimentos, tá? Focada em você. O foco central da estratégia vai ser sempre você, tá? Então, se você tá com dúvida, não sabe como fazer, vai lá no meu canal, Rico do Zero no YouTube, assiste a live da semana passada, tá ok? Foi na quarta-feira, agora eu não lembro qual foi o dia, mas eu gravei a live, ela tá lá disponível para você, tá bom? E essa semana a gente vai ter mais uma live e o objetivo dessas lives que eu estou fazendo no YouTube são lives de mais ou menos 1 hora e 10. E qual é o objetivo? É mostrar para você que você pode investir com uma estratégia definida. E que você não precisa ficar na mão de ninguém. Nem da corretora, nem do assessor de investimento, nem do gerente do banco. De ninguém. Você pode cuidar dos seus investimentos sozinho. Sem precisar ficar acompanhando sites de notícia. Sem precisar ficar se estressando com notícias especulativas do mercado. Sabendo exatamente o que fazer, quando fazer, por quê. Por que você está fazendo cada situação, cada atitude, cada decisão. Por que você está tomando naquele momento. Esse é o foco das lives no YouTube. Então, se você deseja que eu te avise pessoalmente sobre a data e o tema da live da semana, essa semana eu já posso te dizer que a gente vai trabalhar rebalanceamento de carteiras e a live vai ser na sexta-feira, dia 28. Mas se você quiser que eu te avise na hora que a live estiver começando, é só você ir no link que eu deixei na minha biografia aqui no Instagram, tá? Vai lá na biografia, tem um link, acessa o link e se cadastra na minha lista VIP. Que aí eu pessoalmente vou te avisar assim que eu estiver indo ao ar na sexta-feira. Aí eu vou falar, ó, tô no ar, vem, vamos começar. E aí eu pessoalmente eu te aviso, tá? E essa semana a gente vai falar sobre rebalanceamento de carteira. O rebalanceamento é a parte fundamental da estratégia. Ele é que faz a mágica acontecer. Então, dentro da estratégia de alocação de ativos, o rebalanceamento é a magia de toda a estratégia. Então, eu conto com a sua presença na sexta-feira, assina a lista, tá? Que assim eu vou poder te avisar não só dessa sexta-feira, mas todas as outras lives, que elas não têm um dia definido, tá? É uma vez na semana, mas o dia é conforme a minha agenda, porque eu tenho clientes para atender, eu sou servidora pública, vocês sabem, né? Eu sou mãe, tenho casa, então é muitas atividades para uma pessoa só. Então, aí, conforme a minha agenda de atendimento, eu coloco um dia e aí eu faço a live para vocês. E aí, conforme eu for definindo o dia, eu aviso. Então, se vocês quiserem ser avisados,
com antecedência para que vocês possam se programar. É só colocar o nome e o seu melhor e-mail na lista VIP. O link ele tá na biografia aqui do perfil. Então foram esses 5 probleminhas clássicos que todo mundo passa. Ou já passou, ou tá passando. Não adianta. Se você não tem uma estratégia definida, é batata você passar por isso. Então são 5. Vamos recapitular aqui esses 5. Então conflito de interesses existente no mercado, muito tempo gasto buscando o investimento perfeito, acompanhando sites de notícia, acompanhando o mercado, um teor altíssimo de estresse, um custo muito alto ao ficar girando a sua carteira e a falta de clareza por não ter uma estratégia definida. Tá? São esses 5 problemas clássicos que o investidor passa quando investe através da forma tradicional e que ele pode facilmente resolver trabalhando com a estratégia de alocação de ativos. Deixa eu ver aqui se teve mais alguma pergunta. A Bel tá botando obrigada. Eu é que agradeço a sua presença, Bel. Sempre prestigiando. Eu agradeço muito mesmo. O Paulo tá colocando aqui, você é demais, minha mentora. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. E encontro vocês na live de sexta-feira no YouTube. Essa live aqui vai ficar gravada no YouTube também. Se você ainda não conhece o canal, eu sugiro que vocês vão lá, dar uma olhadinha no canal, que eu faço com muito amor e carinho para vocês, tá ok? E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários da postagem aqui no Instagram, me mandar um direct, colocar nos comentários lá dos vídeos do YouTube, que eu respondo a todos. Eu busco responder o mais rápido possível a todos os comentários, a todas as dúvidas, tá? Foi um enorme prazer passar esse final de noite com vocês de carnaval, terça-feira de carnaval, aqui conversando sobre investimentos, passando um pouquinho do meu conhecimento para vocês e aprendendo também com vocês através da dúvida de vocês. Eu aguardo vocês então na nossa próxima live, terça-feira que vem, mas antes disso, na live do YouTube, sexta-feira, dia 28, às 20 horas. Tô contando com vocês, tá ok? Um forte abraço e um excelente final de noite.